série de aulas aqui, os nossos exegetas e hermeneutas, como vão aí o desenvolvimento, estão pregando muito, tá? Os pregadores aí estão. Hoje a nossa aula será iniciada aqui, ó, barreiras da interpretação. Barreiras da interpretação. Bom, aqui é o nosso pequeno tutorial de hoje. Nós estamos na página do nosso livro Barreiras da Interpretação, a nossa aula 4, na página 277 do nosso livro, onde nós estaremos trabalhando essa parte bacana do nosso conteúdo. Nós temos, irmãos, em nossas mãos o nosso livro de regra, fé e prática, chamado Bíblia, né? Que são os 66 livros, né, que nós temos. 66 livros. Eles têm aí 40 autores que nós temos na Bíblia. E é interessante que entre Gênesis e Apocalipse temos 1.500 anos, né, no tempo que foi escrito. Isso aí nos dá a dimensão das dificuldades que é gerada numa pessoa ler a Bíblia simplesmente com o seu natural, simplesmente por lê-la. A dificuldade que gera na compreensão, a dificuldade que gera no entendimento, porque é um tempo muito grande lá entre as Escritas. E quando se vem para nós, esse tempo aumenta, porque a gente joga aqui em torno de 6.000 anos entre os primeiros escritos e nós. Olha como que são barreiras, né? Eu me lembro quando eu estudava no ensino médio não, que me fez despertar essas visões de barreira, foi antes um pouquinho. No ensino fundamental mesmo, alguns professores nos colocaram para ler livros de Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, né, Lucílio de José de Alencar. Não sei quantos aqui passaram por esses tipos de professores que te colocaram para ler esse tipo de livro. Graças a Deus que tivemos esses professores, né? Fazem-nos amar a literatura, fazem-nos amar a história, amar a interpretação de texto. E a gente vê que dentro da literatura brasileira você vai vendo a dificuldade para interpretar o que foi escrito aqui dentro do Brasil. Porque a linguagem lá do Império
com a linguagem dos nossos dias, tem uma diferença. Ela tem a diferença. Você tem que ficar ali buscando dentro do dicionário a compreensão do que está escrito naquele livro, para quando você for fazer aquela resumo do livro, né, para você ganhar a nota, você não fica perdido. Então, quando partimos para a Bíblia, nós vemos que essa dimensão de dificuldade ela só aumenta. Ela só aumenta. Então, nós estamos aqui diante de algo que é necessário não abrir mão do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele inspirou os escritores da Bíblia. E o Espírito Santo, ele nos traz a interpretação daquilo que ele inspirou. Então, quem abre a mão do Espírito Santo, ele abre a mão do bem mais precioso. Você pode ter na sua mesa de estudo os melhores livros, você pode ter as melhores gramáticas, os melhores dicionários, mas se você não tiver junto de você a presença do Espírito Santo, se eu não tiver a presença do Espírito Santo, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido, porque eu vou ler, aí eu vou ir por caminhos que os ateus estão indo. A maioria dos ateus conhece a Bíblia, principalmente aqueles ateus teóricos, aqueles ateus que gostam de sustentar o seu ateísmo, eles leem a Bíblia. A maioria dos grandes filósofos, eles devoram a Bíblia. Outro dia eu estava vendo alguns filósofos num debate, tinha 3 filósofos no debate, e todos os 3 são amantes da Bíblia, eles leem a Bíblia todos os dias, mas não creem em Deus, não creem em Jesus Cristo, não creem em salvação. Então não basta ler, tem que ter a presença do Espírito Santo, porque senão nós vamos entrar num problema, que é o primeiro do nosso livro aí, ó, a distância histórica. O tempo pode levar as pessoas a terem dificuldades de compreender, porque só entre nós e o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, tem em torno de 2000 anos. Olha só, em torno de 2000 anos só entre nós e o último escrito, que foi o de João, que foi o Apocalipse, que foi já no 1º século. Então nós estamos diante de uma dificuldade muito grande, em que, sem a presença do Espírito Santo, a distância histórica vai nos atrapalhar a compreender a Bíblia. Eu não sei quantos aqui já tiveram problemas, enquanto está lendo a Bíblia, você se deparar com situações que você fica no fogo cruzado. Você fica no fogo cruzado. Eu me lembro um dos problemas que eu tinha lá no início, era quando eu deparava ali, Jacó ama uma mulher, mas ele não pode casar com ela, porque ele tem que casar com a primeira ali, que é mais velha, depois ele tem que ter 2 mulheres, mas depois ele tem mais 2, ele tem 4. Aquilo ali me gerava um dilema na cabeça. Eu era menino quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha essas dificuldades. Eu sou amante da leitura dos livros de 1 e 2 Samuel, o livro dos reis, eu sou apaixonado pelas guerras, mas entrava na minha cabeça uma dificuldade de lidar com um Deus tão poderoso e que estava preparando um grande capitão de exército, um grande chefe de exército, um grande guerreiro para liderar um grande grupo de homens para matar outras pessoas. Quando a gente depara ali iniciando, né, com o livro de Josué, então, nós temos o quê? Que temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas e conhecer a história bem conhecida, procurar conhecê-la bem, conhecer o contexto, conhecer tudo que estava no entorno ali, para termos uma compreensão exata do que Deus quer deixar para nós ali naquela palavra. Porque a Bíblia, ela projeta Jesus Cristo. A Bíblia não é para a gente ficar discutindo coisas minuciosas, coisas pequenas. É para nós termos o objetivo de conhecer quem é Cristo e qual o objetivo de Cristo para nós. Eu tenho uma dinâmica de estudar a Bíblia que é: o Velho Testamento
eu estudo ele na dinâmica que ele projeta Cristo. E nisso Satanás entra o quê? Desde Gênesis até o nascimento de Jesus Cristo, tentando impedir o nascimento de Jesus Cristo. Vocês já viram? Observado por essa dinâmica, por essa janela? Ele começa quando está lá o diálogo entre Deus, Eva e a serpente. De ti nascerá um descendente que pisará a sua cabeça. Ali Satanás começa uma batalha. Eu tenho que eliminar esse descendente. Aí o primeiro descendente de Eva que ele mata é quem? Abel. Aí ele começa, Abel o primeiro. Aí depois ele começa a bagunça, né? E ele vai. Aí nasce Sete. Ele mistura Sete com a geração de Caim. Aí vem o dilúvio. Aí vem a geração de Noé. Aí dali ele começa a combater. Chega lá em Abraão. Ele bota uma outra mulher no caminho de Abraão para contaminar o nascimento do primogênito. Aí você vem para o Jacó. Aí aquela luta lá também. Jacó ama uma mulher, entra e enfia uma outra no meio por causa da cultura. E dá aquele problema. Aí você vai vir os filhos de Jacó. O primogênito. Quem era o primogênito? Rúben. O que Satanás levou ele a fazer? Ficou com quem? Com a concubina. Concubina de Jacó. Não pôde herdar. Aí depois vem o quê? Simeão, o segundo. Levi, o terceiro. O que eles fizeram? Quebraram o pacto de Jacó com os siquemitas. Isso ali não podia acontecer. Quebrou também a herança. Aí vem Judá. O que acontece com Judá? Judá, ele tinha um compromisso de dar um dos seus filhos para Tamar. Ele esqueceu. Satanás começou a usar. Satanás foi lá e usou a Tamar para ficar com Judá. Se Judá abandonasse Tamar, o que aconteceria? Judá poderia ser morto. Só que ele vai, redime do seu erro e assume a Tamar. Nunca mais a tenha como mulher, mas tenha debaixo da sua autoridade. Aquilo ali o quê? Levou ele a ser redimido diante de Deus, e o quarto na linha sucessória se tornou o primeiro. Satanás combateu isso tudo. Isso tudo, irmão, está dentro de um enredo histórico e pega um enredo cultural da Bíblia. A gente vai vendo o quê? Satanás num embate grande para impedir o nascimento de Cristo. Muito interessante isso é quando chega lá no livro de Esther, que Satanás abre o maior cerco, porque ele falou assim: agora tudo que eu tentei deu errado, mas eu vou apostar uma grande ficha agora. Eu elimino os descendentes de Judá. Aí não nasce o Cristo. Aí entra quem? O grande personagem do livro de Esther, não é Esther? Oi? Mardoqueu. Porque Mardoqueu descobre que Naamã é o instrumento de Satanás para destruir os judeus. Aí começa convocação de jejum, oração, busca, até que o rei aceita receber Esther e ouve Esther, compreende Esther e vira o jogo para os judeus. Quase que anula o nascimento de Cristo. Aí depois a grande batalha é levá-lo lá no Getsemane, fazê-lo suar gotas de sangue, fazê-lo sofrer na cruz, tentando levar o pecado, mas não conseguiu. Aqui, irmãos, acaba o projeto de Cristo, porque ele nasce e vence Satanás. Aí começa o projeto da igreja. Então nós temos que estudar o Novo Testamento agora na projeção de quê? De que Cristo venceu e agora ele está levando a igreja para vencer. E Satanás agora não combate mais contra Cristo, porque ele já perdeu, agora ele combate contra a igreja. Então nós temos que pegar a Bíblia nessa dinâmica para a gente entender que a distância histórica não atrapalha o nosso entendimento, a nossa compreensão. A distância cultural, essas questões aí de casamentos, né? Vários irmãos lá no passado casaram com várias mulheres. Aí uma pessoa, olha, outro dia eu ouvi um pregador falando assim, que era aceito que o homem tivesse mais de uma mulher. Ele está falando errado ou está falando certo? Na época era aceito. Oi? Na cultura da época
ficar bem explicado. Você não pode abrir um parênteses e não concluir. Você tem que falar, irmãos, era aceito na cultura, mas não era aceito por Deus, porque lá antes dos primeiros Deus falou: o homem deixará a seu pai e sua mãe e unirá a uma mulher, não a duas, a três mulheres. Então, o ponto de partida é a palavra de Deus em primeiro. Aí depois o homem começou a poligamia. E isso dentro do âmbito cultural gera um choque. Aí as pessoas vão estudando a Bíblia, mas não estudam o contexto histórico e cultural bem estudado e falam um negócio que deixa um vago diante da mente da igreja. E vocês, nós estamos estudando, nos preparando para não fazer isso. Nós não podemos deixar que a igreja saia com um vácuo na mente daquilo que a gente está explicando na igreja. Se você e eu formos falar alguma coisa que deixa vácuo na mente da igreja, que deixa algo gerando dúvidas, é melhor que a gente não fale daquele assunto, aborte aquele ponto, aquele tema, não mexa. Diga não, eu não tenho condição de falar sobre esse assunto. É mais bonito do que eu e você irmos lá e falar de algo que a gente não tem compreensão o suficiente para explicar. Então, aí a gente vai vendo, ok, que essa distância histórica, distância cultural, o que mais que a gente poderia citar da distância cultural que nos atrapalha na interpretação da Bíblia? Eu usei aqui esse termo, né, da monogamia e poligamia, né, que atrapalhou muito os irmãos. O que mais que a gente pode falar? Só quero lembrar dois eventos que aconteceram também. Foi Faraó perseguindo o filho do homem, de Moisés, que é a ação de Satanás também, e Herodes perseguindo o rei Jesus. Foi um conhecimento também da ação de Satanás para impedir. Sim, ali fazia parte do projeto de impedir não o nascimento, ali Jesus já tinha nascido, né? Impedir que ele crescesse, né? Que ele se tornasse quem a promessa dizia que ele iria ser, né? É matar ele no ninho, né? Já tinha nascido, mas matava ele ali no ninho e eliminava, né? Então, agora o ponto aqui, o que mais dentro da cultura que gera algum problema para nós? A questão do vinho, eu acredito que naquela época era normal o vinho, e hoje a pessoa interpreta como se fosse coisa que há uma exceção. Porque eu acredito que naquela época o vinho era como se fosse um café, hoje você chama vamos em casa, um vinho, um café. Aí as pessoas acham que tem muito problema cultural com isso. E nesse sentido aí, o Oriente Médio continua. A cultura do vinho do Oriente Médio, porque a água do Oriente Médio é tão ruim que eles tomam mais vinho que água. Agora você traz isso para o nosso contexto do Brasil, onde nós temos um problema. Raramente nós vamos encontrar uma pessoa aqui que não tem um problema de alcoolismo na família. Raramente. Duvido muito que a gente converse aqui e consegue aqui, no meio dessa turma toda, separar aqui uns 4 famílias aqui que nunca teve problema de alcoolismo com alguém. Olha o choque que gera. O porquê que nós temos que tratar o alcoolismo com rigor e usar o termo lá do AA? Evite a primeira dose. Né? Porque lá eles têm uma cultura que não leva a esse vício, que não leva a ser dominado. Eles têm um controle, eles têm lá a quantidade que eles bebem. No Brasil é um país de descontrole, é um país em que nós já nascemos com certas tendências a vícios que já vêm de gerações. Satanás tem domínio em nossas famílias lá em gerações passadas, ele está doido para suscitar algumas coisas, e se nós abrirmos essa janela, ele vai mergulhar dentro e vai abrir um abismo dentro de nós e dentro de nossas famílias. Então, irmãos, não é simplesmente pelo que está escrito. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai tratar de pregar contra a bebida alcoólica, não é simplesmente pelo que está escrito, é pelo que é vivido, é pelo que é conhecido. Tem muitos aí que estão dizendo, não tem nada a ver, não. Irmãos, continue pregando, não beba, evite. Ah, não! Mas se beber um, pode beber dois, pode beber três, pode despertar o gatinho, virar um leão dentro do ser humano e
fazer um estrago. Então, nessa questão aí também, tem muitos pastores que, se pudessem, ele rasgava aquela parte da Bíblia que fala que Jesus transformou a água em vinho, porque, culturalmente falando, no passado e para nós aqui no presente, isso é complexo. Amém? Outra coisa é, tem gente que pega, religiosa, que pega aquela parte que Paulo orientou a tomar um pouco de vinho, e como também Sim, a escassez de remédios da época. Gente, nós já estudamos aqui, quem estudou comigo aqui etiologia bíblica, nós temos um pequeno número aqui que estudou etiologia bíblica, nós estudamos sobre o vinho aqui muito. Nós esgotamos o vinho, né? Que o vinho era usado desde a limpeza, a saúde, ele era remédio, ele era trabalhado na mesa para alimentação, ele era usado para a limpeza das coisas, para a higienização das coisas. Então, o contexto de lá para o contexto de cá é diferente. Então, estude, conheça o contexto, e aquilo que não cabe no nosso contexto você não usa. É igual Levítico, gente. O livro que a gente não gosta de ler, porque a cultura do como foi escrito o livro não encaixa na nossa cultura hoje. Mas o centro daquele livro ali é Cristo. E o centro da nossa vida hoje continua sendo Cristo. A obediência aos preceitos que Levítico leva é a mesma que nós temos que ter hoje. A obediência a Cristo. Então, o cerne do livro, ele faz sentido lá no passado e no presente. Apesar que, quando você vai estudar ele minuciosamente, muita coisa não se aplica. Nós não fazemos festa como os judeus faziam, 5 festas. Nós não mais pegamos animais para levar como dízimo, sacos de produtos que a gente não produz também, né? Para levar como dízimo. Então tem uma dinâmica diferente, mas o centro da palavra continua sendo a verdade daquela época para a verdade de hoje. É a mesma coisa que você pegasse o nosso contexto e levasse lá para o passado e aplicasse lá, não faria sentido. Mas o centro daquilo que vivemos ia fazer sentido para o que eles viviam no passado. Quem ia falar aí? Você está falando uma interessante, porque é essa dificuldade que hoje o pessoal tem na interpretação, que é a aplicação da cultura, em questão de saber separar. Lembra ali o pensamento, saber separar o que se aplica para a gente hoje e o que não se aplica. Tem muita gente que vai ler e encontra muita dificuldade, porque começa a levar tudo no pé da letra, ignorando essa aplicação, o que aplica e o que não se aplica. Mas é por isso que nós estamos aqui, para a gente aprender e levar para os nossos irmãos que ainda não aprenderam esse aprendizado e simplificar para eles lá nas nossas igrejas. É por isso que nós estamos aqui. Pode falar, Alberto. Uma questão hoje na forma como você está falando é a presença do poder da sociedade. Tá dando pepino, né? Tá dando pior isso aí, porque as mulheres estão cada dia ocupando mais espaço. E nos dias que a Bíblia foi escrita, imagina, desde Gênesis a Apocalipse, né? Lá no Oriente Médio, que até hoje a mulher não tem espaço. A mulher não tem espaço no Oriente Médio. Mas no Ocidente, né? No Ocidente a mulher tem espaço na sociedade. Mas mesmo assim, dentro da Bíblia, as mulheres têm seus destaques importantes, e quando vai falar da genealogia de Jesus, parece que citam 5, né? São 5, parece, que são citadas na genealogia de Jesus. Passa. Não, outro dia a gente fala sobre esse assunto, senão vou me perder. Vou caçar a mente aqui agora, vou puxando, aí eu vou lá para outra área que não é o nosso sentido. E a parte do problema fazendo a alimentação na época, antigamente não podia comer carne de porco. Levítico, Deuteronômio. Outro dia. Você pode trazer esse vídeo hoje. Quer trazer, outro dia eu vi um vídeo, uma moça cristã falando sobre isso. Gente, está na Bíblia, não pode. Aí você vai ver a medicina explicando. A medicina explica o porquê não usava. Aquilo ali era o quê? Era questão de saúde pública. O perigo que era a carne de porco naquela época. O perigo de um porco criado da forma que era criado. O povo de Israel não criava porco por causa disso.
Então, agora não, hoje você pode comer uma carne de porco mal passada que não te faz mal, é provado pela ciência. A forma dos porcos são criados hoje. Então não é o animal em si, mas a forma com ele que é criado. E a questão também da mulher pregada, do pastor. Tudo isso gera esses debates, né? E que a gente não vai entrar por esse caminho aqui também. Então nós vamos lá. Agora, o ponto, a distância geográfica. E aí, a distância geográfica? Como vai entender sobre a geografia, os problemas que a geografia gera para nós? Por exemplo, aqui vocês estudam geografia bíblica. Eu dei aula, um pouquinho de geografia bíblica aqui. Acho que a Cláudia também deu um pouquinho. Então, nós vemos aqui a geografia. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Quem conhece o Salmo de número 133 de Có? Oi? Vai lá, pode citar. Ó, com boa suave para os irmãos vivem, não, é como o monte Como óleo, como orvalho, Os olhos são os filhos. ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba agrada. É como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, porque ali está a bênção do Senhor para todo sempre. Aí você vai pegar as traduções. Um ponto interessante ali é pegar o orvalho, a geografia aqui, ó, o orvalho do Hermon. O que você falaria sobre isso na sua pregação? A bênção está aqui, ó, no orvalho do Hermon. Aqui o salmo vai ser escrito quando eles estão saindo do inverno e entrando no verão. O inverno, o Monte Hermon vira geleira. Até hoje. Não é lá no passado, não. Até hoje é geleira. Aí quando vem o calor, derrete, aquela água desce. Aí passa pelas colinas, né? No Jordão, vai descendo, vai aumentando aquela água. E vai passando, e aquela água vai molhando todo o território de Israel. Porque o território de Israel está ali em volta do Monte Hermon. Aí vai descendo até desaguar no mar da Galileia. Né? Aí você pega aqui, ó. Será que dá para fazer um mapinha aqui, ó? No Monte Hermon. Aí vai, ó, descendo só, vai descendo, vai descer aí, ó, Rio Jordão, aí não tem a cheia do Rio Jordão, lá que o povo de Israel passa, aquele água, né? É nesse período aqui. Aí vai molhando até chegar ao mar da Galileia. Aqui está a bênção do Senhor, olha. A terra produzia maravilhosamente, as famílias se reuniam e faziam festa. As famílias, né, quando tinham festas de comemorações, eles derramavam óleo sobre a cabeça, eles faziam uma comemoração efusiva mesmo no período das colheitas. Então, esse salmo está falando sobre isso. O que isso nos leva a ver? Que há uma distância geográfica. Se a gente simplesmente ler esse salmo e não conhecer a geografia dele, a gente não vai conseguir falar dele. A gente vai se embananar. A gente vai enrolar, vai falar abobrinha para os irmãos e não vai alimentar os irmãos. Aí o que você vai falar? O Monte Hermon está acima de tudo. É lá de cima que vem a bênção. É lá de cima que vai derramando o orvalho. É lá de cima que vem o bálsamo. É lá de cima que vem a frutificação. É lá de cima que vem a força. É lá de cima que vem a alegria. É lá de cima que vem tudo que precisamos. Alguém já vai pregar hoje à noite? Não tinha mensagem? Chegou aqui buscando uma pregação, buscando uma palavra de Deus para a igreja? Diga lá, eu vi sorriso, tem ministro de louvor aqui hoje, eu vou impactar. Só vai se o Espírito Santo mandar, tá? Mas então, olha aqui, é necessário conhecer a geografia.
os autores, a distância entre eles já é absurda. Pega a distância entre Daniel e Moisés. A distância de Daniel e Moisés já é grande, muito grande. E o lugar que cada um está escrevendo, a cultura que cada um está escrevendo, e um faz sentido com o outro. Então, essa distância autoral, se a gente for olhar ela com os olhos humanos, se a gente for estudar ela, como nós estávamos falando na aula passada, com a nossa razão, nós vamos nos perder, porque nós vamos achar que não faz sentido a Bíblia. A gente vê lá no meio da Bíblia os escritos de Salomão, que você lê Eclesiastes e Cantares, parece que não tem nada a ver com as coisas do Velho Testamento. Mas, gente, de repente eu estou ali, estudando históricos, estou estudando ali, eu chego a Jó, né? De repente eu começo a ler salmos interessantes, mas de repente eu me caio lá em Eclesiastes e Cantares. Parece que não faz sentido. Só que quando você vai conhecer esses livros bem, quando você entra para dentro deles, que o Espírito Santo te leva para dentro deles, você vai ver que aqueles livros ali estão dando sentido ao que veio até ali e dá uma projeção para entender o que vai vir pela frente. Ele é tipo um verbo de ligação, né, que faz você entender as palavras que estão atrás daquele verbo e também alcançar a compreensão do que vem pela frente. É tipo um divisor de águas. Só que tem gente que não gosta desses livros, porque parece que eles nem são inspirados. Nem são inspirados, mas eles são tão inspirados um quanto o outro. Mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que elimine da nossa mente a distância autoral, aquilo que nos impede de entender. Gente, olha a mentalidade do escritor chamado Paulo para a mentalidade do escritor chamado Samuel. Olha o quanto tinha desenvolvido o conhecimento dos dias de Paulo para o desenvolvimento dos dias de Samuel. Mas Paulo, para escrever as suas cartas, escrever os seus livros, ele bebe nas fontes do que escreveu Samuel, ele bebe na fonte do que escreveu Moisés, ele não menospreza, porque quem está fazendo aquela obra é o Espírito Santo, é o mesmo que começou lá com Moisés, foi passando por cada uma até chegar. Então a distância autoral não pode ser um empecilho para nós. Eu gosto mais de ler as coisas que Paulo escreveu. Paulo tem uma dinâmica mais grega, uma dinâmica mais da sabedoria, está uma dinâmica mais filosófica. Mas não teria sentido os escritos de Paulo se não tivesse os escritores anteriores a ele. O apóstolo Pedro, ele fala, Paulo escreve uns negócios meio complicados, meio difícil, porque Pedro era sempre analfabeto. É tipo, o Pedro era um rapaz aí que estuda até a segunda, terceira série, né? E o apóstolo Paulo é o cara que fez o doutorado. Mas Pedro não tinha inveja, Pedro tinha uma admiração. E Pedro escreve 2 cartas que compõe junto com Paulo. Então, irmãos, não podemos deixar que a distância autoral, que as diferenças na autoria dos livros interfiram em nós, porque a fonte é o Espírito Santo. Espírito Santo. Então, antes de você colocar qualquer coisa à mesa, antes de você pegar o computador, o celular, traga para junto dos seus estudos o Espírito Santo em primeiro lugar. Espírito Santo, se o Senhor não estiver aqui, não adianta mais nada. Por isso, irmão, quando você for pregar, quando você for ministrar uma palestra, preparar, vá até o Espírito Santo primeiro. Vá até o Espírito Santo primeiro. O pregador, o ministro da palavra, que vá para o púlpito, que vá à frente de um grupo de pessoas, sem antes se ajoelhar diante do Espírito Santo, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ele não vai passar aquilo que é necessário. O povo não vai ter conexão. Conta-se a história de um professor simples, um pastor, e ele gostava de recitar o Salmo de número 23,
e tinha na escola um pastor, teólogo, um filósofo, um doutor, que também gostava de recitar o mesmo salmo. E a sala um dia, sem combinar com eles, resolveu colocá-los recitar. Chamou o doutor, aquele homem muito capacitado, ele foi e recitou com eloquência, com domínio de pontuação, com sentido das palavras, timbre de voz, perfeito. A sala ficou maravilhada. E quando chamaram aquele pastor que também amava recitar o Salmo número 23, ele não tinha muito domínio sobre pontuação, ele não tinha domínio sobre a conotação de uso da voz, ele não tinha domínio sobre as artimanhas da dicção. Mas ele foi falando. Quando ele terminou, a sala estava toda chorando. E aquele professor que recitou primeiro, ele falou: a minha diferença para ele é que ele tem a presença do pastor. E eu conheço bem o salmo. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Nós temos que ter a presença do Espírito Santo. O conhecimento é a segunda parte. Ele não é desnecessário, mas o Espírito Santo é primazia. Primazia. Se você precisar de um tempo só, você tem 30 minutos só. Em vez de você pegar material de estudo, vá para o joelho, olha. Vá para o joelho, olha. Ou divida esse tempo e dedica a primeira parte dele diante do Espírito Santo. Eu leio muitos livros, eu mergulho dentro da Bíblia, eu pesquiso muito, mas quanto tempo você fala com o Espírito Santo? Irmão, vai abortar isso tudo aqui, tá? Porque o Espírito Santo, ele interliga todas essas coisas. Amém? Amém. Então nós vemos que essa distância autoral, ela é muito perigosa, porque tem muitas pessoas que não gostam muito dos autores da Bíblia, e eles vão para uma parte que está no nosso livro, chamada a intuição. O cara vai falar daquilo que ele considera certo, porque ele acha que os escritos de Paulo não estão muito bons, ele acha que os escritos de Moisés não estão muito bons, que eles estão muito atrasados. Aí o sujeito entra o quê? Com aquilo que ele acha que é certo para a Bíblia. Olha o perigo. Não coloque aquilo que você acha. Uma dinâmica que eu tenho é estudar, meditar, buscar as coisas de Deus, e eu tenho que vir com a cabeça vazia. Cabeça vazia. Porque o Espírito Santo vai encher. Agora, se eu venho cheio de intuições, cheio de eu acho, irmãos, evite, é difícil, porque é de costume nosso usar o eu acho. Costuma virar até um cacuete, né? Eu acho. Mas evite usar o eu acho nas suas ministrações, porque o eu acho traz a responsabilidade para nós. A Bíblia diz, o Senhor diz, o Espírito Santo diz, assim está escrito. Isso traz o quê? Firmeza. Isso traz convicção. Isso traz uma oportunidade de eliminar dúvidas. Agora, o eu acho, as pessoas vão sair debatendo o quê? O que o Celso acha. Aí vem o outro e acha melhor do que eu. Agora, o que a Bíblia diz, não tem outro dizendo melhor do que ela. Então vamos nesse campo aí, porque precisamos eliminar. E aí entra uma outra parte chamada a interpretação científica, que está dentro do contexto aí da distância autoral. A interpretação científica é a necessidade da gente conhecer o assunto que a gente vai falar. Então, como nós falamos de Bíblia, nós ministramos sobre Bíblia, nós temos que conhecer a Bíblia. E às vezes, para conhecer bem a Bíblia, você precisa o quê? De bons dicionários. Você precisa, por exemplo, eu me lembro no comecinho, quando eu comecei a estudar o pastor Ilmar falou: Celso, você precisa de uma pequena enciclopédia Orlando Boy. Ele foi, comprou baratinho e me passou. Aí depois ele falou: Celso, tem aqui o manual bíblico de Halley, vai te ajudar muito para você conhecer a cultura da Bíblia. Fui lá e comprei o manual bíblico de Halley. Aí passou alguns anos, o pastor Marcos, você precisa de conhecer a Bíblia palavra-chave, vai te ajudar muito, porque ela vai te levar muito para dentro do original.
Ele foi lá também, conseguiu comprar baratinho, passou baratinho para mim, preço de custo. Porque você precisa investir naquilo que vai aumentar a sua capacidade. Você precisa investir, vocês estão investindo em estudar, o tempo que vocês aqui estão estudando, estão alimentando, isso é importante. Mas alguns de nós, talvez, o Espírito Santo vai nos despertar para voltar para a escola, para investir na nossa capacidade de gramática. Às vezes nós estudamos e não foi investido em nós a interpretação de texto, e hoje, às vezes é necessário nós voltarmos a sentar na escola secular, né, para aprendermos mais um pouquinho. E para aqueles que não têm tempo, semana passada eu conversava com um irmão lá da nossa igreja. Gente, era um irmão cru, um irmão, ele tinha um palavreado complicado. Hoje ele é um homem que você vai na casa dele, ele tem um monte de livro na prateleira lá, ele lê muitos livros. Eu estava falando com ele, rapaz, como mudou a sua forma de falar. Hoje ele lê a Bíblia com uma dinâmica diferente. Ele não voltou para a escola ainda, mas ele pensa em voltar. Mas ele investiu em ler, ele investiu em estudar, ele investiu em aprimorar a sua interpretação de texto. Hoje ele ministra palestras. De vez em quando ele vai a algum lugar, está capacitando em investir, em ministrar para homens. E eu estou lá do lado dele, ajudando ele, dedicando, falando, vai sim, invista nisso aí, ele está investindo. Então invista no seu aprendizado, porque isso vai servir para que você alimente melhor os irmãos que Deus vai colocar no seu caminho. Então não tenha preguiça. Se você não tem tempo durante o dia, acorde 1 hora mais cedo. Eu acordo 6 horas e vou trabalhar 7 horas. Então não tenho tempo, porque eu vou tomar café, vou preparar algumas coisas, o tempo é curto. Então você passa a acordar 5 horas da manhã, que você vai ter 1 hora em mas eu vou dormir menos. Não importa, é melhor você estudar mais a Bíblia, alimentar mais você do conhecimento, para que aonde você passar o Espírito Santo tenha uma oportunidade de usar com profundidade, do que você ficar vazio, eu ficar vazio e o Espírito Santo precisar de nos usar e nós não temos a capacidade. Às vezes é necessário acordar mais cedo, ou para alguns que têm dificuldade com acordar cedo e não desenvolvem de manhã, dormir um pouquinho mais tarde. Eu tive uma professora no bacharel de teologia em Nadinha, que ela falava, ela tinha um tempo para estudar, depois que a casa dela toda silenciava, então ela tinha que botar marido para a cama, os filhos para a cama, todo mundo para a cama, e depois que silenciava tudo, ela pegava o material de estudo e sentava e ia estudar. Mas aí eu já estou forte e cansado. Não, começa a tomar alguma coisa que te deixa mais animado. Se você dorme 10 horas, alguma coisa que te leve a dormir só depois das 11. Mas tem que buscar o conhecimento. Já está terminando o tempo? Jesus! E tem outra parte aí dentro do livro que vocês, a interpretação contextualizada. Quando você estuda, quando você busca esse conhecimento, quando você pesquisa, quando você lê, quando você está alimentando o seu conhecimento, você vai aprender a contextualizar as coisas. Você vai aprender, nós vamos aprender a não deixar as coisas vagas, né? Porque nós vamos ver que a Bíblia, ela faz sentido um livro entrelaçando no outro. Nós não vamos ter dificuldade de entrelaçar Levítico com Apocalipse, porque eles fazem sentido. Mas olhando assim a olho nu, parece que é muito distante um do outro. Não. Todos eles falam de Jesus, só que numa dinâmica diferente. Todos eles falam o quê? De um ambiente perfeito que Deus quer para o ser humano. Eu e a Cláudia, a gente estava conversando agora, há pouco atrás, ali sobre o milênio. Hoje, o milênio do Apocalipse. O que Deus queria dar para o povo de Israel na terra prometida? Aquele mundo perfeito, que eles não chegaram a desfrutar. Mas nós vamos, como igreja, chegar nesse milênio e vamos desfrutar dessas coisas maravilhosas. Então, entrelaça, irmão. Então, nós temos que pesquisar, nós temos que estudar para aprendermos, né? Então, nós vemos o quê? Que a Bíblia nos mostra todos os caminhos e o Espírito Santo está presente em nossas vidas. Então, eu gostaria de avançar mais, mas nós vamos terminando por aqui. E depois dessas barreiras de interpretação, nós íamos entrar nas regras gerais específicas da hermenêutica bíblica, que é maravilhoso. Irmãos,
mergulhem nessa, em todas as partes. Todos os professores vão ficar algum espaço vago na matéria. E quase nenhum professor consegue dar o material todo, ou alguns que conseguem acelerar um pouco, eles deixam algum contexto vago dentro da matéria. Mergulhem nessas matérias. Leiam, pesquisem, que vocês vão ter coisas maravilhosas para aprender. É igual essa matéria que vem após aqui, ó, regras gerais específicas da hermenêutica bíblica. Gente, isso aqui é maravilhoso. Vai começar falando o quê? Que Bíblia interpreta a Bíblia. Por que você tem que conhecer de Gênesis e Apocalipse? Por que você não pode ficar agarrado lendo os mesmos livros e não gostar de ver os outros? Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Você precisa conhecer, eu preciso conhecer a Bíblia toda. John Calvino já usava muito essa frase lá no passado. Bíblia interpreta a Bíblia. E o cristão ele tem que conhecer a Bíblia. O que é que nós estudamos aqui em História Eclesiástica? Nós estudamos que a Bíblia foi tirada do meio da igreja. Era pregada em latim, era pregada em língua que eles nem entendiam, era falado coisas que eles nem entendiam. Eles participavam de uma cerimônia morta. Mas a partir do momento que houve a reforma, o que aconteceu? A Bíblia voltou para o centro. A Bíblia foi o objeto principal da reforma protestante. Lutou-se para que ela voltasse para o centro. E a Bíblia hoje precisa continuar no centro. A Bíblia ela tem que estar no centro da igreja, tem que estar no centro da nossa casa, ela tem que estar no centro da nossa vida. A Bíblia, ela dita o ritmo da nossa vida. E Timóteo diz que toda ela é divinamente inspirada. Então não tem um tio a mais. Outro dia um rapaz me procurou falando assim: você estava lendo uns artigos? Aí eu já falei: Jesus, o que está vindo aí? Esse jeito conhecido pega a gente. Aí estava falando lá que tem algumas coisas de Samuel que não faz sentido. Sabe aquelas coisas minuciosas que esses estudiosos que tem tempo demais fica mexendo? O cara que tem tempo demais e a vida dele não é muito objetiva, ele começa a caçar cabelo e ovo. Aí o sujeito acha cabelo e ovo e começa lá a disseminar coisas. É porque essa palavra aqui no original ela tem outras vertentes. O que eu falei: irmão, presta atenção. O sentido central de Samuel é mexido nesse artigo? Não. Eu falei: irmão, o importante é o sentido central. Lógico que muitas coisas com as traduções se perderam. E se perde, gente. Você está tirando uma coisa da linguagem original e trazendo ela para a linguagem que nem existia naquela época. É claro que perde algumas coisas. É igual mudança. Mudança gera perda. Quem aqui já mudou e nunca perdeu nada numa mudança? Não quebrou um prato, não quebrou uma caneca, não quebrou um quadro bacana que você gostava. Quebra alguma coisa, um móvel, você tem aquele guarda-roupa, você já não pode usar ele mais. Todas essas mudanças, mas só que o sentido principal não há mudança. Então a Bíblia interpreta a Bíblia porque completamente ela é divinamente inspirada. Então eu fecho aqui nesse sentido. Olha, se você tem pouco tempo, nesse pouco tempo se eduque a orar, em primeiro lugar, e depois a ler a Bíblia. Não vá colocar outras coisas à frente disso. Prioridade na vida espiritual: primeiro oração, jejum, consagração e depois a leitura da Bíblia. Se sobrar tempo, você lê todos os livros que você puder. Mas um conselho que eu te dou: não saia falando para os outros tudo que você está lendo, porque é perigoso. Tem gente que não vai concordar com certas coisas que você lê e você... Seja sábio, não fique citando as fontes de tudo que você estuda. Se o Espírito Santo te gerou uma confiança para levar certos assuntos, não fica falando as origens, porque tem certo assunto que algumas coisas são pérolas, mas o que está no enredo daquilo ali, onde foi escrito, às vezes não é tanta pérola assim. Então vai lá e fala daquilo que o Espírito Santo te inspira, aquilo que o Espírito Santo te dá convicção. Amém? Passando para a Cláudia que retoma aqui. Só para dar uma comparação, até mesmo porque a gente vê muitos artigos, até nesse estudioso mesmo, que distorcem uma coisa, mas o cara que já tem conhecimento não altera a tese. Não. Você pega um camarada que está
começando agora, o cara fica todo Isso. trabalhado, todo perdido. E, por exemplo, se o cara chegar lá e falar assim, não, esse eu estava vendo uma matéria lá que não, Moisés não abriu o mar, não. Aqui foi um negócio para dirigir. Se vocês pensarem, tem problema das coisas. Enquanto a Cláudia vai chegando aí, é igual, por exemplo, o Rodrigo Silva. Eu gosto de assistir o Rodrigo Silva, mas eu não indico para qualquer irmão assistir o Rodrigo Silva. Eu não indico porque há coisas que ele fala que vai mexer com a fé do principiante. E assim também é muito dos pregadores atuais. Tem coisa ali, é verdade. Então saiba que você vai estar mexendo aí, passando para frente.